Glória a Deus. Meus amados irmãos e amigos ouvintes, nesta oportunidade, traremos aqui uma mensagem cristocêntrica, onde Cristo é o centro de tudo. Glória a Deus. Encontra-se hoje Evangelho que escreve Lucas, seu capítulo de número 14, verso 25, a seguir está escrito: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Amém? Oremos. Pai, a tua palavra é viva e eficaz, e ela não volta para ti vazia. Pai amado, faz prosperar em cada coração dos amados irmãos, amigos, ouvintes da Web Rádio El Shaddai e todos que ouvirão através das redes sociais. Que teu Espírito Santo continue falando aos corações. Repreenda, Senhor, toda a ira do inimigo contra nossas vidas e nossos. Joga por terra o sono da indolência. Tira o bloqueio. Abre o entendimento. E que anjos poderosos acampem sobre todos nós para nos guardar e livrar de todo mal. Fica conosco. Fala aos corações. Em nome do teu Filho amado, Jesus, o Nazareno. Amém? Deus seja louvado. Amados, darei um título a esta mensagem: como é difícil seguir a Jesus. Vou repetir: é muito difícil seguir a Jesus. Porque para seguir a Jesus, não pode ser do seu, nem do meu jeito, mas é do dele. E ele, falando à multidão, não foi apenas aos 12, a multidão, e deixando claro, se alguém, como ele diz na sua palavra, Lucas 14, 25, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos, irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não segue, não pode ser meu discípulo. Amém? Glória a Deus.
Parece até que Jesus, ele está dizendo que ninguém pode amar outras pessoas a não ser ele próprio. Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo que ninguém pode amar mais alguém do que a ele. Jesus, eles têm que estar no seu e no meu coração em primeiro lugar. Ninguém pode ocupar o primeiro lugar em nosso coração, além dele. Perdão. Amados, porque Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Vamos meditar juntos. Muitos dizem, eu dou a vida pela minha mãe, outro pelo meu pai, outros pela esposa, esposo, filhos, ou até irmão, quem sabe um amigo. E por Jesus, você e eu daremos a nossa vida? Esta é a questão. Não que você e eu não possamos amar a família, amigos, porém, ninguém pode amar mais do que a Jesus. Temos que amar ao próximo, é bíblico, como a nós mesmos. Temos que honrar pai e mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. E são mandamentos que vêm da velha aliança. No livro de Êxodo, capítulo 20, verso 12 diz, honra pai e mãe, para que seus dias sejam prolongados sobre a terra. Na nova aliança, o próprio Senhor Jesus, ele fala, aquele que amaldiçoar o pai ou a mãe será exterminado. Está escrito em Mateus, seu capítulo de número 15. Diz assim, Mateus 15, a partir do verso de número 4. Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe, ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta. No tempo da lei, quando os filhos não queriam tomar conta dos seus pais, honrar pai e mãe, ele daria aos sacerdotes uma oferta chamada Coban. E esta oferta
pela lei, não de Deus, do homem. Desobrigava os filhos a honrar pai e mãe. Mas Jesus vai condenar esta prática. E ele diz assim: mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Aleluia. Logo vemos que Jesus, ele não está dizendo que eu e você não devamos amar pai e mãe, honrar pai e mãe, amar esposa e filhos, irmãos. Não é isso. O que Jesus está dizendo é que temos que amar menos do que a Ele. O nosso amor, ele tem que ser literal ao Senhor. Veja, por exemplo, se a mãe ama o filho e ama como o pai, mas quando o filho dá muito trabalho, problema, dia após dia, chega um tempo que os pais não aguentam. Exemplo, quando se envolve em drogas ou bebida, e chega um momento que os pais literalmente abandonam. Sim ou não? Mesmo com o coração dilacerado, mas abandonam. E os filhos também abandonam os pais, até por muito menos. Mas o nosso Senhor, por muita ofensa que eu e você fazemos a Ele, e não é uma, nem duas, nem três, são dezenas, centenas, quem sabe milhares. Mas num dia que eu e você nos arrependemos de coração, Ele está disposto e de braços abertos para nos perdoar e nos, aleluia, abraçar em seus braços e sem lançar em rosto. Enquanto nós, ser humano, muitas vezes perdoamos, mas na primeira oportunidade lançamos em rosto as ofensas um do outro. É assim ou não? Mas o nosso Deus não. Por isso que Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação, e de todo o meu e o seu amor. Amém? E como eu disse no início, é muito difícil nós, ser humano, seguir a Jesus. Primeiro, a nossa natureza caída, ela não quer saber de Deus. Isso mesmo, é inimiga de Deus. Então,
nós temos três grandes problemas. Todo ser humano, quando se converte a Cristo, ele tem três problemas, cada um pior do que o outro. Vou enumerar o número 1. A natureza caída. O apóstolo Paulo, ele diz, em Romanos capítulo 8, verso 6, que a sua carne e a minha carne é inimiga de Deus. Ela é inclinada para a morte, mas o nosso espírito é inclinada para a vida. Tomarei aqui um pouco de água. Glória a Deus. Amados, então a carne, ela é inimiga de Deus. Não obedece. E quem anda na carne não pode agradar a Deus. Não esqueça disso. Logo, o nosso maior inimigo é a nossa natureza caída. O segundo maior inimigo do ser humano, quando se converte a Cristo, é o mundo. O mundo, com as suas paixões, seus prazeres, suas tradições, suas culturas. E a paixão é algo terrível. E ainda tem o terceiro. Esse é miserável, Satanás. A Bíblia descreve que ele anda ao redor, bramando como leão. Não é leão, é como se fosse um leão. O apóstolo Pedro, 1 Pedro 5,8. Sede sóbrio, equilibrado, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Salvador, o nosso grande pastor, Jesus Cristo, veio para que você e eu tenhamos vida e vida plenamente nele. Amém? Ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. João Evangelho, seu capítulo 10, verso 10 e 11. Glória a Deus. Então, se você e eu não tivermos três coisas em nossa vida: disciplina, esforço e, acima de tudo, nós temos que ter, além da disciplina, esforço, nós temos que ter um foco. E o nosso foco é Jesus. Logo para isso, para podermos vencer os nossos três inimigos, a natureza, o mundo e Satanás, precisamos de três atitudes. A primeira, jejuarmos. Porque o jejum, ele mortifica a nossa natureza caída. O jejum, ele faz com que o Espírito Santo
tome a primazia da nossa vida. Logo, vamos ter qualidade de oração, oração diálogo, intimidade com o Criador. Oração é diálogo, não é monólogo. Muitos até oram, mas não meditam na palavra. Logo, ele falou e não ouviu Deus falar. Muitas vezes o crente passa dias sem meditar na palavra, mas o cristão não. O cristão é que nem o salmista Davi. Salmo 1, verso 2. E na tua lei tem prazer, e nela medita de dia e de noite. A palavra de Deus é ela que nos liberta. João Evangelho, capítulo 8, 21. Perdão, João Evangelho, capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Logo, Satanás é astuto, inteligente, conhece a sua e a minha fraqueza, e ele faz de tudo para que nós não mergulhamos na palavra, porque é a palavra que vai nos libertar das garras dele. A palavra diz: louvado e bendito seja o nome do Senhor. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Resista o diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, verso 7. E só tem 3 fórmulas de nós nos aproximarmos de Deus: com jejum, oração e palavra. Essas 3 coisas faz com que nós nos aproximemos de Deus e automaticamente nos afastamos do diabo. E aí ele foge. Amém? Deus seja louvado. Corroborando conosco, direto de São Gonçalo, Rio de Janeiro, o amado irmão Adilson Assunção. Ele que é cooperador desta obra Desperta Tu que Dormes. Que Deus em Cristo, meu amado irmão, continue te dando força, sabedoria, saúde, vida longa a você e toda a sua casa, na presença do Deus Altíssimo. Amém? E ele manda aqui uma reflexão. A natureza pecaminosa é o aspecto do homem. É o aspecto no homem que o faz rebelde contra Deus. Quando falamos da natureza pecaminosa, referimos-nos ao fato de que temos uma inclinação natural ao pecado. Dada a escolha de fazer a vontade de Deus. Dada a escolha de fazer a vontade de Deus, ou a nossa, naturalmente, escolheremos fazer a nossa. Isso quem está na carne. Logo, como diz Romanos capítulo 8, verso 3, corroboração bíblica do amado irmão Adilson Assunção. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estavam enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado
condenou o pecado na carne. Ou seja, ele se fez carne e habitou entre nós. E na carne ele venceu a morte e o diabo. E com ele, se eu e você permanecer amando ao Senhor, em primeiro lugar, de todo o nosso coração, toda a nossa alma, entendimento, nossa força, aí sim venceremos. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, lembre-se, é muito difícil seguir a Jesus. E foi ele que falou, não é o irmão Saluxo. Então, ninguém pode amar mais pai, mãe, esposa, esposo, filho, filhas, irmãos, do que a ele. Mas temos que amar todos, porém, menos do que a ele. Ele está em primeiro lugar. E eu já dei exemplo. Quantos pais e filhos não querem saber um do outro por conta de muitas decepções? Mas quantas decepções nós fizemos ao nosso Deus? Mas quando nos arrependemos de coração, ele não diz, não tem mais jeito. Pelo contrário, ele está sempre disposto a nos perdoar. E não se lembra do seu, do meu pecado. Enquanto nós, ser humano, na primeira oportunidade, estamos lançando em rosto. É assim ou não? Aleluia. Mas Jesus, ele falou à multidão. E o interessante é que ele diz também, se você e eu amar nós mesmos, não aborrecer a nossa vida neste mundo por causa dele, não pode ser seu discípulo. Aí vem a parte mais difícil. Por quê? Primeiro, o mundo, ele está de braços abertos para todos que estão na prática do pecado. E todos que estão na prática do pecado estão separados do Deus Altíssimo. Eles estão mortos espiritualmente, porque está afastado da presença de Deus. Se ele tomba na terra, vai ter vida eterna de sofrimento, longe da presença de Deus. Esse é o grande perigo, porque muitos vivem uma vida dissoluta, achando que é dono de si mesmo, mas não sabendo ele, se Deus tirar o fôlego de vida, acabou a força, a riqueza, a soberba, a altivez, o orgulho, nada
vai poder salvá-lo. Mas se você e eu nos arrependermos e reconhecer que nada somos sem Ele, porque o próprio Senhor Jesus, Ele fala na sua palavra bendita, João 15, verso 5, parte B. Sem mim, nada podereis fazer. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, o nosso Deus, Ele nos ama de maneira que você e eu não podemos mensurar. O amor de Deus é um amor que não se pode mensurar na terra. E Ele diz na tua bendita palavra, em Mateus, aliás, Isaías, profeta messiânico, seu capítulo de número 49, e o verso 15, assim está escrito, aleluia. Olha o que diz a palavra. Isaías 49, 15. Pode ou haverá mãe que possa esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. A Bíblia, ela é enfática. Uma mãe, dificilmente, quando ela é uma pessoa sensata, uma pessoa justa, digamos, que não é drogada, seja por droga ou bebida, porque quando isso acontece, a mãe fica desmiolada, nécia, é dominada pelo vício. Logo, para ela nada tem valor, nem a sua própria vida, porque o inimigo deixa escrava ou escravo. Mas o nosso Deus, Ele diz na sua bendita palavra que ainda que a mãe rejeite o seu bebê que mama, Ele todavia jamais nos esquecerá de mim ou de você. Porém, quando você e eu já temos discernimento espiritual e sabemos o bem e o mal, aí sim, se você e eu esquecer dele, abandonar dele, ele também nos abandona. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 11 e 12. Palavra fiel esta. Se com ele padecemos, com ele reinaremos. Mas se nós o abandonarmos, ele também nos abandona. Glória a Deus. Amados, quem não aborrecer a sua própria vida,
não pode ser discípulo de Jesus. Vamos aqui a alguns exemplos. Falando do mundo com as suas paixões. O que tem de crente, que na verdade está amando mais as coisas terrenas do que as coisas espirituais, achando ele que está agradando a Deus, mas não está. É a Bíblia que diz, não é o irmão Salusto. Por exemplo, quando Jesus disse, se você e eu amar mais pai e mãe, esposa, filhos, irmãos, ou ainda a nossa própria vida do que a ele não é digno dele, não pode ser seu discípulo. E como pode alguém estar amando futebol, paixões por futebol, paixões por política, por dinheiro, reality show, novelas, baladas e até pessoas, e ainda diz que ama a Jesus. Ele não divide a sua glória com outrem. Aleluia! O próprio Senhor Jesus disse em Mateus 6, verso 24, ninguém pode servir a dois senhores. Ou ama um, despreza o outro. Não pode servir a dois senhores. Nem a Deus, nem ao dinheiro. Glória a Deus. Amados, lembre-se. Glória a Jesus. Ainda me recompondo de uma grande gripe. Por isso, ainda não estou 100%. Mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? Glória a Deus. O salmista Davi, no Salmo 27, esse aqui era adorador. Olha o que ele diz. Salmo 27, verso 10. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Glória a Jesus. O nosso Deus, se você e eu colocar nossa confiança nele, a nossa esperança nele, amá-lo de todo o nosso coração. Lembra quando, querendo pôr Jesus à prova, os mestres fariseus, doutores da lei, e ele perguntou a Jesus qual era o maior mandamento. Em Mateus capítulo de número 22. E Jesus respondeu, glória a Jesus, glória a Deus. Mateus capítulo de número 22, verso 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração,
de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Com nosso Deus não podemos ser metade, tem que ser por inteiro. Por isso é muito difícil, porque muitos não querem aborrecer a si mesmo, não querem abandonar as suas práticas mundanas, futebol. Outro dia, falando para um jovem, e ele me disse que ele ia morrer praticando o seu babinha, e que isso não tinha nada a ver. Logo, é ignorante biblicamente, não conhece as Escrituras, não examina as Escrituras. E Jesus disse: errastes por não examinar as Escrituras, porque dela cuidei de ter vida eterna. E são elas, as Escrituras, que falam de mim. João 5, e o verso de número 39. Aleluia. Glória a Deus. Amados, honrar pai e mãe é mandamento. E é o primeiro mandamento com promessa. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, seu capítulo de número 6, e o verso de número 1 ao 3 está escrito: vós, filhos, sede obediente a vossos pais, como ao Senhor. Porque isto é bom. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Verso 3. Para que seus dias se prolonguem sobre a terra e não venha morte. Quando os filhos não honram pai e mãe, morre cedo e de forma horrenda. Mas quando honra pai e mãe, os dias são prolongados na terra. Isso não lhe salva, mas é mandamento. Salvação tem que se converter a Cristo. E Ele, com seu sangue, nos purifica de todo pecado. Escreve o nosso nome no livro da vida. E se eu e você perseverar até o fim na doutrina de Cristo e dos apóstolos, aí sim seremos salvos. Amém? Cuidado para que ninguém os engane. Porque o que tem de pregadores coach, pregadores de rosas, que não estão preocupados com salvação de almas, mas apenas dízimo e oferta, não confronta pecado, e ainda dizem: se você e eu jejuarmos
estamos anulando a obra salvífica de Cristo. Engano do inimigo. O que não poderíamos fazer, ele fez. Mas ele deixou um fardo leve. Mateus capítulo de número 11, verso 28 ao 30. Vinde a mim, todo vós que estáis cansado, sobrecarregado e oprimido, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Encontrarei descanso para vossas almas. Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 11, 28 ao 30. Então, meus amados, logo, se não tivermos uma vida de consagração com jejum, oração, palavra, não podemos servir a Jesus. Porque a sua natureza e a minha é inimigo de Deus. E amigo do diabo, isso mesmo. Porque o diabo, ele quer satisfazer o desejo da carne. Ele abre porta para a fraqueza do ser humano. Ele conhece a sua e a minha fraqueza. Por isso que Jesus disse em Mateus 26, 41, vigiai e orai para não cair em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca para o pecado. Meus amados, é difícil ser cristão, muito difícil. E não sou eu que falo, é a palavra de Deus. A Bíblia diz que o testemunho de dois é verdadeiro. Lucas, ele relata a palavra de Jesus, mas também Mateus. Mateus capítulo de número 10, verso 37. Diz assim, glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, encontrará. Glória a Deus. Aí Pedro, ele vai fazer um questionamento ao nosso amado Jesus, ao Salvador do mundo, o Criador de todas as coisas. Essa passagem está nos sinóticos, nos 3 evangelhos. Mas vou relatar aqui Marcos, capítulo 10. Quando Jesus tinha dito
que era muito difícil um rico herdar o reino de Deus. E aí, os discípulos disseram a ele: se é assim, quem pode ser salvo? Aí Jesus, verso 27 de Marcos 10. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. O que é que você acha impossível, que é impossível na sua vida? Entrega a tua vida, o teu casamento, os teus filhos, o teu trabalho, teus projetos, teus planos a Ele. E aí vai ser bem sucedido, porque Ele é o Deus do impossível. Para o homem é impossível, não para o nosso Deus, pois todas as coisas são possíveis para Deus. Verso 28. Então Pedro começou-lhes a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com ele perseguições, e na era futura a vida eterna. Logo, Jesus não está mandando desprezar a família. Pelo contrário, ele manda honrar pai e mãe, amar o próximo como a si mesmo, porém menos do que ele. Entende? Desperta, tu que dormes, Cristo ele vem. Estamos preparados. Glória a Deus. Olha que Pedro fala. Na sua primeira carta, capítulo 4, e o verso 17, está escrito assim. 1 Pedro 4,17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Casa de Deus. E se começa primeiro conosco, que somos casa de Deus, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Olha o 18. E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Cuidado, meus amados, com as pregações de rosas, com os fermentos do fariseu, pregações coach. Pare de sofrer. Aceite a Cristo, agora é só vitória, é só vitória. Muitos dizem, esse negócio de jejuar, passar fome, não vem de Deus. Porque assim estaria anulando, segundo eles, o sacrifício de Jesus que foi cabal. Sim, mas deixou para você e eu a santificação. Alguém já falou
A salvação é pela graça, mas não é de graça. Tem um preço da renúncia. O preço de renunciar a nós mesmos, os desejos terrenos, as paixões, os costumes, tradições do gentio. E a própria palavra, ela diz assim. Vou ler apenas 2 textos. Paulo escrevendo a seu filho Tito na fé, que é para nós. Tito capítulo 2, verso 11, vai dizer o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ser humano. Ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões por futebol, política. Estamos na época agora política, ou seja, para prefeito e vereadores. E o que tem de crente junto e misturado, fazendo política. Amados, devemos votar sim, exercer a nossa cidadania, inclusive ver os projetos dos candidatos, para votar naquele que tem compromisso com a família, com Deus e principalmente com família, porque família vem de Deus. Cuidado com esses planos de ideologia de gênero, aonde eles estão a favor de liberar drogas, maconha, ou seja, não há mais sexo, tanto faz. Nesse caso, o cristão não pode votar, porque se votar, está cometendo pecado. Romanos, capítulo 6, 23. O salário do pecado é a morte. Não podemos ir contra a palavra de Deus, porque só a palavra de Deus é a única regra de fé para todos que creem em Jesus. Ela é inerrante, é a bússola do crente. Amém? Então as paixões, ou seja, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos ensina a renunciar às impiedades, deixar de ser ímpio, às paixões mundanas e viver de maneira sensata e justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Ainda Paulo escrevendo à igreja de Colossenses. E ele vai dizer assim, capítulo 3, verso 1 ao 6. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus.
Mantenham o pensamento no alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. De Deus ninguém zomba, de Deus ninguém engana. Amados, já indo para o encerramento desta mensagem, ainda corroborando conosco, amado irmão Adilson Assunção, direto de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Provérbio 29:2. Vou repetir. Quando o justo governa, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Vou dar um grande exemplo. Na Venezuela, o povo está gemendo. Aonde tem um ditador chamado Nicolás Maduro, já está na hora de cair, porque está Maduro na impiedade, no comunismo, na ditadura. E o pior, que tem gente que se diz crente, que apoia esse povo. Que Deus tenha misericórdia. Que o Espírito Santo faça a obra em cada coração. Encerrando a mensagem, voltando para Lucas. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Mas ainda, amado irmão Adilson Assunção, ouça o seu pai, que o gerou, e não despreze sua mãe, quando ela envelhecer. Muitos desprezam os pais quando envelhecem, botando em asilo, porque diz que a família dele é mais importante. Mas esquece que ele foi gerado pelos seus pais. Ele não nasceu adulto, foi criança, deu muito trabalho. Os pais cuidou com carinho, com amor. E quando cresce de cuidar dos pais, abandonam. Outro dia eu vi um provérbio que dizia o seguinte: uma mãe, ela cuida de 10 filhos, e 10 filhos não cuida de uma mãe. Isso é uma pura realidade. Triste realidade, mas é. Mas encerrando a mensagem, olha que Jesus disse em Lucas, seu capítulo 14, e o verso, glória a Deus, diz assim, Lucas, capítulo 14, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Verso 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo
não é alguma coisa, não. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Assim diz a bendita palavra. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? 2 Coríntios 5,17. Então, se querem servir a Jesus, é do jeito dele. Tem que abandonar tudo, aborrecer a nós mesmos e amar ele em primeiro lugar e depois os outros. Amém? Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo continue falando aos corações. Fique todo na paz e na graça do Senhor Jesus. Um grande abraço. Shalom Adonai.